Pedro, com esse título de A Fraternidade dos Salvos, né? A Fraternidade dos Salvos. Nós vamos nos basear em Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20, que é o contexto que vão dizer em muitos versículos, né? Semelhantemente, lá em Pedro, nós vamos encontrar muitos versículos e frases que vão expressar exatamente o texto que pegaremos por base de Efésios 2, 19 e 20. Então, pensarmos um pouco na fraternidade. Fraternidade é a mesma coisa que amor? Adoração é o mesmo que venerar? Então, existem algumas palavras, embora elas aparentam serem paralelas, são sinônimas às vezes uma de outra, mas muda totalmente aquilo que ela quer dizer. Então, há muitas traduções que infelizmente usaram palavras infelizes. Aí empobreceram o texto, por exemplo, onde se encontra e deve ser, e muitas tiveram a felicidade de colocar, e ele se prostrou e adorou Jesus. Isso é uma felicidade, a colocação feliz da palavra. Em algumas traduções, não sabemos porquê, a razão, mas colocar, e se ajoelhou e prestou a Jesus homenagem. Então, homenagem para adoração é da água para o vinho. É totalmente diferente, Distintas são as palavras, embora aparentem sinônimos. Não, mas a mesma coisa. Não é a mesma coisa, com certeza. Então, a fraternidade, o que exatamente seria a fraternidade? Nós vamos ver isto hoje, decorrendo, aprofundando no conhecimento da palavra e naquilo que nós vamos ler também na palavra de Deus. Vamos abrir então, os irmãos e irmãs, creio que já estão com suas Bíblias abertas aí em Efésios capítulo 2. Vamos ler os versículos 19 e 20 de Efésios capítulo 2. Você também pega a sua Bíblia aí, que está juntamente conosco nesta comunhão com Cristo, E também com a igreja dele, os irmãos e irmãs, e nós que estamos aí na transmissão em comunhão. Peguem a sua Bíblia, Efésios capítulo de número 2. Vamos ler aí os versículos de número 19 e 20, E vermos um pouco da fraternidade dos salvos. Eu vou ler uma vez, depois vamos ler numa só voz, Efésios 2, 19 e 20. Deixa eu voltar aqui, eu estava em Efésios 4, Efésios 2, 19 e 20. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra de esquina. Vamos ler juntos esses dois versículos? Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ó Pai, muito bom lermos a sua santa e bendita palavra, e Tu conheces o desejo de cada coração em aprofundarmos e a necessidade de crescermos em conhecimento, ó Deus, e convívio contigo, com o Espírito Santo e com a pessoa de Jesus. Dá-nos essa capacidade nesta manhã, ao estudarmos a sua palavra. Nós te pedimos também por todos quantos estiverem empenhados, ó Deus, investindo a fazer isto nesta manhã. É a nossa oração mais uma vez, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Podeis, irmãos, assentar. Então, o que seria fraternidade? As palavras, às vezes, para nós entendermos elas melhor e discernirmos, fraternidade na sua aplicação, quando nós aplicamos esta palavra, diz no dicionário que ela é a harmonia e união entre aqueles que vivem em proximidade ou que lutam pela mesma causa. Então, veja que coisa interessante. Então, é muito diferente de um amor, porque o amor ele está ligado mais ao sentimento, à emoção. Só que no sentimento e na emoção, quando vem da parte, porque existe o amor de Deus e o amor humano, material, Quando ele vem de Deus, lembram-se de Jesus?
Quando lá eles falam sobre Lázaro, né? Ah, se tivesse que não tinha morrido e tudo, o que diz literalmente a palavra de Deus lá? Né? E Jesus chorou. Porque viu os judeus chorando, as mulheres que eram, né, pagas para chorarem no velório, por incrível que pareça. Os judeus têm, né, ainda essa questão até os dias de hoje. Eles pagam pessoas para chorarem, né, nos sepulcros. Mas aquilo que aconteceu com Jesus, não, ele não recebeu nem 10 reais, nem 10 centavos, não. Foi o amor, a emoção, o sentimento que veio na sua mente, no seu coração, lembrando de Lázaro quando ele estava vivo, e ele chorou. No ele chorar, ele expressou, né, praticou ali a fraternidade, né? Essa que é a realidade. Do sentimento, né, que ele teve, transformou-se em ação, as suas lágrimas caíram. Interessante que mulheres são treinadas e têm a capacidade de derramarem lágrimas, não pelo sentimento daquele que partiu, saiu desta vida, mas porque foram pagas, né? Chamada irmã, as carpideiras, né? A irmã Lourdes está lembrando, né? Elas começavam, né, carpindo, chorando primeiramente para emocionar os demais. Então vejam como é importante a fraternidade, ou seja, o amor saindo da emoção, né, indo para a razão e praticando coisas. Jesus derramou suas lágrimas. Foi pela emoção? Sim. Né? Foi pelo sentimento? Também. Mas ao derramar lágrimas, não sendo ele pago para isso, né, para ser um carpidor também dos choros, das lágrimas, então ele expressou ali a fraternidade, né, a harmonia e união entre aqueles que vivem em proximidade. Chorai com os que choram. Ao contrário, né? Nasce-se uma criança, tem saúde, tudo, aquela expectativa, nome escolhido, e todos estão o quê? Se alegrando, rindo, festejando, comendo do bom e do melhor. Né? Então, como é importante aqueles que nós estarmos, aliás, em proximidade, isso chama-se fraternidade, ou que lutam pela mesma causa. Quando ele conclui, né, o escritor no dicionário, ou que lutam pela mesma causa, às vezes, nem sempre, nós vamos estar de comum acordo. Né? Por exemplo, pode haver e deve haver uma assembleia na igreja para decidir coisas que assim a Bíblia instrui que seja feito. E, né, 10 pessoas, 11 mais precisamente, se reúnem para decidir sobre determinado assunto. Aí 5 delas, né, pensam em fazer isso, 6 delas aquilo. E no votar, no levantar das mãos, quem é de acordo levanta, e quem não é, levanta as mãos. Os 6 votam, né? Então os 5 não estão de acordo naquele momento. Mas ao verem que 6 se levantaram a mão e que o voto era secreto, foi manifesto ali no momento, aqueles 5 automaticamente voltam, né, a ficar em proximidade, mesmo às vezes contrariado. Nossa, mas eu queria que fosse assim, foi assado. Ele se une àquele porque, né, há um objetivo, uma finalidade, não o que eu quero, mas o que a igreja decide unanimemente, e eu devo unir-se àquele grupo, embora esteja um a mais. Né? Foi vencedor? Não. Foi decisivo aquele número, Deus colocou no coração, na mente, né? Não é uma questão de vitória, de vencer, não é uma luta. É uma questão de dependência de Deus e crer, não, Deus assim orientou. Então aqueles 5 vão se unirem, né, vão se aproximar novamente, mas em tempos, né, curtos, estavam em diferentes posições. Não é isso, não é aquilo. Então, como é importante nós atermos para a fraternidade dos santos, olhando por essas óticas, né? Não são só por palavras, muito mais por atitudes. O que é exatamente o amor? Ele não é, sem sombra de dúvida, muito mais do que eu te amo, ai querido, ai querida, né? Ele não vai às vezes corrigindo duramente aquele que a pessoa ama, falando palavras duras, mas que a pessoa precisa ouvir, né? Com certeza. Então, né, a fraternidade, que é praticamente a prática do amor, como ela é importante de ser exercida, especialmente na vida dos convertidos a Jesus Cristo. Então, é o que diz, né, esse texto, ele menciona sobre o quê? Uma família de Deus. É uma família espiritual,
onde muitas vezes não há, né, e quando há, são poucos descendentes sanguíneos, parentescos, filho, pai, neto, tio, sobrinho, né? Mas são realmente espirituais. E que coisa interessante quando o Espírito realmente age e há espiritualidade. Você, eu e nós que somos convertidos a Cristo, entregamos nossas vidas a Ele, encontramos uma pessoa que vem lá do Japão, fala o nosso idioma com grande dificuldade, a gente não entende quase nada que o camarada esquece, começa a falar em japonês, um pouco português, né? Você não entende quase nada, mas parece, há aquela aparência que você convive com ele desde criança, não é? É um irmão literal ali, nascido do mesmo pai e da mesma mãe. Que bênção é, amados irmãos, ser parte da família espiritual, ter os pés no chão e esta consciência nas limitações, né? Cada vez vai se aproximando mais. Às vezes não em opiniões, né? As opiniões às vezes divergem, mas fortalece. Puxa vida, olha, eu vejo isso dessa maneira, mas nunca tinha olhado para a maneira que a irmã Lourdes contempla essa questão. Então amplia, mesmo tendo opiniões diversas, amplia a visão celestial. Isso é necessário na Igreja de Cristo, porque diz que são muitos membros, né? A Igreja de Cristo não é um pé que sai pulando por aí sem nada, né? Não, ela tem pé, tem mãos, tem pernas, tem braços, tem dedos, e todos são importantíssimos. Ah não, eu tenho 10 dedos, ei, pode cortar um, não vai fazer falta nada. Será? Não funciona desta maneira. Principalmente espiritualmente, nós precisamos nos ater. E esse hino que nós cantamos, que bênção que ele é, o encaixe dele nessa lição que nós estamos. Agora, o que acontece, né? Vejam que coisa interessante o autor da lição escreve para nós, né, estarmos estudando nesta manhã. Então, o autor desta lição, ele mencionou assim: denominações interpretam esse texto pensando que ele trata da igreja universal como corpo de Cristo. Então existem muitas denominações que eles apontam, não, isso aqui está falando da igreja no sentido mundial, espalhada por toda a face da terra. Agora, quando nós estudamos, né, e sei que muitos irmãos estudaram esse livro, e os irmãos e eu e nós vamos observar que a palavra igreja não aparece na carta de 1 Pedro. Quem leu esse livro já percebeu isso, já notou, né? Se você não leu, lê para o irmão, para a irmã ver que não aparece a palavra igreja. Então, né, embora ela fale, né, da igreja nos dois sentidos, tanto no templo como as pessoas que formam os membros formando o corpo de Cristo, não aparecendo em 1 Pedro, ela aparece 2 vezes como casa, né? Vamos ver lá em 1 Pedro, dar uma olhada lá onde ela aparece 2 vezes como casa? Vamos comigo lá para 1 Pedro. Primeiramente nós vamos dar uma olhada aqui no capítulo 2, verso de número 5 de 1 Pedro. 1 Pedro 2, 5, né? 1 Pedro 2, 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, olha aí que apareceu, casa, né? Não aparece a igreja, né? Casa. Então, casa espiritual e sacerdócio santo para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Veja que aparece, né, tanto a casa como alguns membros que são líderes mais à frente, sacerdotes, mas não aparece a palavra no sentido de templo. A casa no sentido de estar as paredes, as pessoas reunidas ali. Então nós percebemos, irmãos e irmãs, e não existe a palavra em 1 Pedro escrito aí igreja. Veja comigo 4:17, 1 Pedro 4, também o seu versículo de número 17. 1 Pedro 4:17, deixe-me ver se é isso mesmo. Exato. Porque, né, diz 4, versículo 17, 1 Pedro, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Aí ela já aponta, realmente dá para ser colocada nos dois sentidos, né? A casa, né, igreja, que a gente fala muito sobre a igreja, hoje perde o sentido, né, do que é a verdadeira realidade da palavra igreja, mas aqui ela já dá realmente esse sentido. Mas, né,
ela aponta muito mais para o indivíduo, né? Casa de Deus, olha. E se primeiro começa por nós, veja que ela voltou de novo para os membros do corpo de Cristo, né? Ela não ficou concentrada só na casa, embora possa ser aplicada na casa-templo, né? Nossa, mas está caindo aos pedaços, tudo vai dar uma má impressão. O que está acontecendo? Não estão cuidando do edifício, né? Pode ser voltada para casa, mas veja que ele retorna novamente para os membros do corpo de Cristo, que são as pessoas, os convertidos, não é verdade, a Jesus Cristo. Qual será, finaliza o versículo Pedro, né? Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Ele faz aí essa pergunta. Então, a fraternidade, como ela é importante nessa questão, né, da aplicação dela em nossas vidas. Quando ela surge, o amor, né, vai trazer a emoção, né, o desejo, e vai transformar-se nas obras, no abandono de algo, né, fazer algo para Deus, e vai daí por diante. Então, se refere muitas vezes aí, a família de Deus. Pedro enviou as suas cartas aos dispersos que, devido à perseguição de Saulo, se uniram, formando igrejas locais, ganhando almas, convertendo-se tanto judeus como gentios. Então, igreja, prédio e templo, assim, na época que Pedro enviou essas cartas, era praticamente impossível de existir, né? Tinham, sim. Não era impossível, no sentido total da palavra, né? Mas tinha algumas. Mas a maioria eram pessoas que, como hoje em alguns países é proibido falar de Cristo, pregar e viver o Evangelho, as pessoas se unem escondidos. Então, às vezes, uma semana, um dia, ou talvez de 15 dias numa casa, olha, semana que vem, daqui 15 dias, daqui 2 meses, nós não podemos reunir aqui, que quem sabe se já nos perseguiram, descobriram onde nós estamos, né? E isso são orientações do Espírito Santo, porque Cristo está edificando a igreja. Então, infelizmente, isso é uma realidade até nos dias de hoje. Não foi só há mais de 2000 anos atrás, quando Pedro enviou essas cartas, animando esses irmãos, olha, continue fazendo a obra, não fique só no sentimento, na emoção, pensando, né, o que vai acontecer. Falem, preguem, arrisquem suas vidas, né? Vale a pena. Vamos edificar a igreja no sentido de juntar membros no corpo de Cristo, embora não tenhamos onde definitivamente estarmos reunidos. Talvez uma casa ou uma construção mais apropriada, né, para essa questão. Então, a fraternidade dos santos, como ela é interessante nós olharmos para esta ótica, né? Não existiam provavelmente igrejas, se existissem eram muito poucas no sentido de templo, né, igreja construída, prédio ali onde estas cartas chegaram àqueles irmãos e irmãs, conservos nossos convertidos a Cristo. Algum irmão ou irmã talvez gostaria de comentar algo, os irmãos que estão conosco na transmissão? Vamos aí que nós estamos aqui aprendendo, né? Não estamos aqui ensinando ninguém, mas estamos aprendendo do Senhor. Algum irmão ou irmã gostaria de comentar algo? Irmã Lourdes? Também. Exatamente. Então, talvez por causa das palavras de Paulo escritas, né? E formalizar meio diferenciado pela uma casa, né? Para separar pela uma casa. Exatamente. E aí na própria tradução, né, irmã Lourdes, lembrando um detalhe importantíssimo, que eu acabei de aprender uma riquíssima lição nesta manhã, as sinagogas, né? Então, onde os judeus davam lugar, e tinham pessoas influentes que se convertiam e eram membros, né, ativos nas sinagogas. Então eles usavam as sinagogas, porque não tinha como ter a igreja, e muito menos tempo teve talvez de construí-las, e eles usavam as sinagogas para estar então pregando a Cristo. Que bênção, né? Nós olharmos para esses aspectos desta fraternidade dos irmãos. Algum irmão talvez gostaria de comentar mais? Exatamente. Bem lembrado. Já não tinha o tempo nem sempre, eles vinham de ano em ano
Exatamente. muito longe, né? Então, já não se falava no tempo. Em templo e Era derrubado. prédio. Então, irmã Lourdes, lembrando de outro detalhe importantíssimo, o templo provavelmente já teria sido derrubado e não existia, né, igreja no sentido de templo ou prédio, né, e era mais uma questão. Ainda bem as sinagogas, e como Cristo estava formando e forma a sua igreja hoje, né, ele salvou pessoas de dentro das sinagogas influentes que não, você pode falar tranquilamente. Outras talvez mais restritas, né? Então nem tão influentes, mas era pregado também nas sinagogas. Mas algum irmão ou irmã talvez gostaria de comentar algo, né? Aí nesta lição, que bênção olhar para a fraternidade, esta prática dos nossos conservos aí no passado, não é verdade? Mais algum irmão ou irmã? Na transmissão também não. Então nós vemos que coisa interessante sobre títulos bíblicos e seus significados. Irmão José Coutinho. A mentira está tomando conta. O que é isso aí? No versículo 12, repetindo, um mundo sem Deus. Só tem violência, só tem mentira. Às vezes a pessoa fala assim, eu matei fulano por amor. Isso é mentira. A pessoa tem amor. Já pensou? Já pensou? É mais fácil a pessoa que tem amor, é mais fácil morrer por outro do que matar por amor. Interessante. Muito grande. Então, não sem Deus, todo. Então, fala assim, ele é mentiroso, ele é violento, ele tem amor com esse filho, ele está muito longe, ele não é lutador de Jesus. Repetindo, ele morreu por nós, agora por amor, né? Por amor. Agora eu vou matar por amor, mas o cara aqui não. Como a diz, os dedos enganarão a muitos, sendo enganados, enganarão a muitos. Mas os filhos de Deus não já não enganam, não. É interessante, irmão Zé Coutinho, observando lição riquíssima também, o versículo 12 de Efésios 2, que naquele tempo estáveis sem Cristo. Aí ele mencionando sobre as pessoas matar por amor. Já pensou, irmãos, que confusão? Ah, não, mas adoração, né, é a mesma coisa que prestar homenagem. Seria isso. Não, eu amo tanto que eu matei aquela mulher. Né? Que amor estranho, que mentira, que engano o adversário coloca na mente e no coração. Então, sobre esses títulos e seus significados, nós precisamos prestar muita atenção, né, o que descreve nos princípios da palavra de Deus. Por exemplo, quando ele fala reino dos céus, e reino de Deus é a mesma coisa? Sim. Se horizontalmente, instantaneamente formos concluir, aparenta ser, né? Porque tudo realmente é de Deus. Mas por que então fala reino dos céus e de Deus? Se fosse o mesmo, seria reino de Deus. Não haveria necessidade de ter reino de Deus e reino dos céus. Então diz, e com razão o autor de nossa lição desta manhã, o reino dos céus é o que? Os verdadeiros salvos vivos sobre a terra e Cristo reinando sobre eles. E isso aqui na terra olhando, então é o reino dos céus. Porque se o reino dos céus, Cristo que é o rei, fosse exercer o seu reinado na época da graça que nós estamos, haveria confusão na terra, pecado? Não, porque Cristo, sendo rei, santo, perfeito, não permitiria. Então veja que o reino dos céus, com certeza, entra nessa conclusão do autor de nossa lição. Reino dos céus, os verdadeiros salvos e convertidos vivos que estão na face da terra, né? E Cristo reinando sobre eles. Senhor, não seja a minha vontade. Ah, Senhor, eu não queria mudar para a borda da mata e já faz 27 anos que eu estou aqui. Mas não foi pelo meu querer. O Senhor, né, nos trouxe até essa cidade. Quantas coisas nós vemos? Porque
Cristo, nós permitindo que Ele reine em nós, porque nós podemos também não permitir. Ou é sem razão que está escrito, não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Ou é sem razão que está escrito, não deis lugar ao diabo. Não. Então nós podemos também impedir que Cristo reine em nós. Outro título interessante, aí vem o reino de Deus. Opa! Olha que diferença, né, extraordinária. O reino dos céus verdadeiros são os vivos na terra, que Cristo reina sobre eles. E o reino de Deus, homens redimidos de todos os séculos e anjos não caídos. Porque aí engloba tudo. Irmãos, é fácil de entender, parece difícil e não é. Coloque-se no lugar de Deus, peça 5 minutos para Deus a permissão, que certeza que Ele vai permitir. Se coloque no lugar de Deus, um lugar bem alto, pense. Então Ele reina sobre tudo. Para Deus não tem o passado, não é verdade? Não. Para Deus só tem a atualidade, porque Ele é eterno, Ele está na eternidade. Então para Ele não tem tempo. Então quando fala do reino de Deus, vai incluir certamente homens redimidos de todos os séculos, desde que começou. O primeiro Adão foi matéria, físico. Paulo expressa isso em Romanos. Mas como foi o segundo Adão? Né? Ele foi salvo. Ele foi espiritual, não é verdade? Ele foi semelhante a Cristo. E a Bíblia fala sobre isso, não sou eu, né? Paulo, nosso conserva, escreve em Romanos. Ele foi semelhante a Cristo, que era perfeito, mas ele foi salvo. Então, os salvos de todos os séculos e anjos, né, não caídos. Porque nós temos informações na Bíblia que nesta revolta de Lúcifer, somente anjos, embora hajam arcanjos, querubins, serafins, mas somente anjos se aglomeraram com Lúcifer e foram lançados, né, do reino de Deus. Hoje eles convivem no reino dos céus. Irmão, mas como assim? Sim, Deus permite que tanto Satanás como seus anjos caídos que o seguiram convivam, né? Tentem pessoas, não deis lugar ao diabo, é à toa? Não, isso não está escrito em vão. Então eles estão no reino dos céus, por absurdo que possa parecer na nossa mente e no nosso coração. Eles estão por aí afora. Nós vemos pessoas possuídas por espíritos maus, literalmente falando, né? Eles estão, né, no reino dos céus. No reino de Deus, eles não podem mais penetrar. Louvado seja o Senhor, louvado seja o sangue de Cristo derramado naquela cruz, né? Devido a isto, ele não tem poder, né, sobre o reino de Deus. Agora, família de Deus, né? Os salvos nos céus e na terra. É a mesma questão. Então é Deus quem está olhando, né? É Deus. Mesma coisa. Deus conhece todos os nossos dias e, do ponto de vista de Deus, ninguém vai morrer antes do tempo. Do ponto de vista de Deus. Porque do ponto de vista humano e dos princípios que são estabelecidos por Deus, nós podemos ir depois do tempo de vida que Deus pode prolongar e podemos também partir antes, né? Nós vimos o irmão Santiago na quarta-feira, que mensagem, lendo sobre prolongar na nossa vida física, né? Honrar o seu pai, e olha que estava lá em Êxodo, no Antigo Testamento, irmãos, né? E nós encontramos em Efésios 6 também. Honra teu pai e tua mãe, que é um mandamento com promessa. Então, olhando do ponto de vista de Deus, Ele sabe o minuto, o segundo, eu não vou viver nenhum a mais nem a menos do que Ele permitiu. Agora, olhando do ponto de vista humano, de convertido a Cristo, que permite que Ele reine em minha vida, eu posso sim prolongar os meus dias físicos aqui na terra. Então isso é importantíssimo, né? Família de Deus, os salvos nos céus e na terra. Quantas pessoas nós olhamos e ficamos aí com maior dó? Meu Deus, mas por que faleceu tão jovem? Pais lamentam a morte de seus filhos, mas não poderia ter sido eu, já estou com 90 anos, que está fazendo peso em cima da terra, por quê, né? Foi o meu filho, a minha filha não me levou. Quantas coisas acontecem nesse sentido, né? Mas se é da família de Deus, há todo aquele sentimento, como eu estava conversando pessoalmente com o pastor Templeton, Daniel Templeton, muito conhecido aqui,
E ele falou e testemunhou certa feita aqui neste lugar sobre a resistência que ele teve quando a sua filha faleceu num acidente, né? Tinha, se não me engano, de 14 a 17 anos, por aí, nessa faixa etária, né? Houve um grave acidente e morreu, né, ela e mais um pastor missionário. Então ele diz que teve uma luta tremenda com Deus, não me lembro por quanto tempo, mas por que, Senhor? Né? Por que? E não conformava. Né? Então é uma realidade. Mas se estava com Deus, se fez uma decisão, recebeu a Cristo, já pensou o quão ela estava melhor? E outra, Deus é soberano. Então aquilo que acontece, diz, né, o próprio Jesus, olha, vai chegar um tempo que quando alguém matar um de vós, vai prestar um serviço para o meu Pai, vai fazer um serviço a Deus. Aí ele não diz que era uma criança, que era um senhor que já estava na hora realmente de partir, né, doente, não. Matar qualquer um de vós. Lembram de Estevão? Provavelmente tinha o que de idade física Estevão? Eu duvido que teria mais de 35 anos de idade, né? O próprio Cristo, o Filho de Deus, 33 anos de idade, diz a palavra de Deus, cerca que ele tinha fisicamente. Então isso não cabe a nós entendermos, mas aceitarmos pela fé. Olha, né, meu filho, minha filha está melhor que eu, meu pai, minha mãe, né, que partiu, está melhor que eu, porque recebeu a pessoa de Cristo. Então essa fraternidade, esta ação que vai muito além do sentimento e da emoção, confiança em Deus. Não, a promessa dele é essa, né? Aquele que se achega a ele com sinceridade de coração, recebe ele, tem, não vai ter e terá a vida eterna, né? Foi julgado, não será julgado mais lá, já foi julgado os seus pecados e absolvidos, embora não tivesse nenhum mérito, né? Que bênção é ser participante da família de Deus, os salvos nos céus e na terra. Agora, a casa de Deus é o que nós estamos observando, né, aí nesse subtítulo. Embora nós vemos lá em 1 Timóteo 3,15 e também Tito 1,7, sobre casa de Deus, ela se refere realmente a uma igreja local. Se os irmãos olharem aí, né, deram uma olhadinha em 1 Timóteo 3,15 e também Tito 1,7, é claro que está se referindo a um prédio, uma igreja local, em sua maioria, né, e também refere-se à família de Deus. Algum irmão achou talvez esse texto aí, gostaria de ler, né? 1 Timóteo, o irmão achou 1 Timóteo 3,15? Então vejam aí que esta casa de Deus é, sem sombra de dúvida, um prédio, uma igreja, e as pessoas estão agindo, estão cantando, estão ensaiando, né? Estão administrando estudos, mensagens, com certeza, né? É essa questão da igreja, né? O templo. Agora, quando nós olhamos aí para Tito 1,7, algum outro irmão talvez achou aí, eu tenho ele aqui em mãos, Tito 1,7. Então vejam que em Tito 1,7, para você que está comigo, nós estamos aí juntos na transmissão nesta comunhão, aponta também para o templo local, porque está falando de um líder e a maneira que ele vai procurar na dependência de Deus ajudar a administrar as coisas, né? Irmãos, eu acho que o nosso louvor está ficando um pouquinho prolongado. Não dá aí para a gente, né, nessa questão diminuir um pouquinho, talvez tirar um hino, porque está ficando muito pequeno o espaço para estarmos, né, aí administrando a mensagem do Senhor. Irmãos, olha, eu acho que os recados estão um pouquinho, né, fracos aí. Nós precisamos, né, falar mais sobre missões, os relatórios, as cartas. Irmãos, isso está ficando a desejar. Então aponta Paulo, né, aliás Tito, aponta para o líder e agindo então na casa de Deus. Então são esses lugares. Agora, templo de Deus ou templo do Deus vivente, né, todo indivíduo salvo na face da terra, integrado e formando cada igreja local,
quando refere-se templo de Deus ou templo do Deus vivente. Então, ele está apontando para o indivíduo, cada pessoa, cada convertido, porque o templo do Deus vivente. Só que nesse templo, ele vai, literalmente para outro templo físico e vai estar ali reunindo como, então, a família de Deus, tendo os templos do Espírito Santo, levando o Espírito e formando, então, a igreja. Templo do Espírito Santo é outro título também que nós encontramos muito na Bíblia, corpo físico de cada convertido a Jesus Cristo. Então, o templo do Espírito Santo não é simplesmente ser uma pessoa, uma criatura, e de repente Deus vem do nada e habita na irmã Lourdes, no irmão Lucas, Não. Porque é preciso receber a salvação, receber a Cristo para que isso possa ser possível. Aí sim, o Espírito vem habitar. Irmãos, uma coisa que eu acho interessante entre muitas na diversidade de Deus é que Ele não é um intruso. Ele não entra no lugar sem ser chamado. Nós também não vamos a Ele a não ser por espontaneidade. Aquele que quiser, vem, renuncie, se converta, deixa tudo. Olha que está aquele que quiser. Então, ele não força ninguém e não entra a ninguém. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se, não, ele vem, arromba a porta e entra no coração. Não, se alguém abrir a porta do seu coração, entrarei, e juntos cearemos. Teremos comunhão, fraternidade, amor juntos. Eu fico imaginando como, aquele fato ocorrido ali, aquele homem de pequena estatura subido naquela árvore. Jesus chega e olha para ele, desce daí depressa, porque convém hoje eu dormir na tua casa. Já pensou, amados irmãos, que bênção, Ele convida aquele homem, aí entra o si de Apocalipse. Ele poderia, num gesto de muita honestidade, como fez assim um dos líderes, que também tinha espiritualidade, e disse: Senhor, eu não sou digno que entreis debaixo do meu telhado, mas eu sei que se o Senhor falar aqui a minha filha, ela vai sarar. E Cristo não repreendeu ele, foi louvável. Agora, este homem de pequena estatura também poderia ter dito: Senhor, eu não sou digno de que entre lá na minha casa. Não vai lá não, eu sou muito pecador. Ele abraçou aquela oportunidade, Senhor, vamos então, eu vou passar aqui, uma mensagem para minha esposa. Não tinha celular, não tinha jeito, mas se tivesse, certamente ele faria, eu vou passar aqui, a minha esposa já tem alguma coisa, ela aumenta lá, vamos lá, Senhor, vamos jantar e vamos estar em comunhão. Então, que bênção é olharmos, para esta questão, do templo do Espírito Santo, o povo de Deus e a família de Deus, Como é importante. Algum irmão ou irmã talvez gostaria de comentar algo aí, nessas questões tão importantes, esses subtítulos, como quando nós olhamos com profundidade, não só horizontalmente, no sentido horizontal, mas no sentido vertical, ou seja, aprofundando no que exatamente eles querem dizer, o quão isso amplia a nossa visão espiritual, Que bênção. Algum irmão ou irmã talvez gostaria de comentar algo? Irmã Lourdes? Em Romanos, eu não me lembro exatamente onde é, meu. Fala do primeiro. Qual é a figura daquele que havia de vir? É Jesus que ele está falando. Exato. Em Adão em vida por um só, Jesus Cristo. A morte de Adão e nenhum outro depois, certo? E tudo isso que tu vai falar aqui é sobre isso, sobre Jesus, entendeu? Contrapondo-se ali com Adão. Porque, para que assim como o pecado veio na morte, também a graça. Exato. Para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui o segundo ele fala assim: ganhará em vida por um só, Jesus Cristo, a mudança da graça, o dom da justiça, Então ele fala: porque pela ofensa de um só, a morte reinou por este, muito mais os que recebem a mudança da graça e do dom da justiça. Exato. Aí se o senhor em casa,
verificar. Porque Desconhecer esse termo aí eu vou procurar. sim. Estão vendo como é importantíssimo conferir, porque ele fala do Adão que vai reinar com Cristo, né? Ele não vai reinar fora de Cristo. Então, isso é importantíssimo. O primeiro Adão, ele foi só físico. Depois de salvo, ele estará lá também reinando, né, com Jesus, por Jesus, né? Por isso que algumas denominações, infelizmente, adaptaram esta palavra adoração para prestação de homenagem, justamente para tentar equilibrar essa questão. Não, mas é tudo a mesma coisa. É? Nunca, né? Você reinar por Cristo é uma coisa, né? Reinar com Cristo. Agora, reinar em nome de Cristo, querer ser o tal, o melhor que todos, aí muda tudo, né? Adão, mesmo ele sendo salvo, se transformando em homem espiritual, ele não deixou de pecar cada dia, como cada um de nós, infelizmente, fazemos, né? Ele reina por Cristo e com Cristo, mas infelizmente, como nele reinou, hoje ainda reina em nós o pecado, pois não conseguimos um dia sequer não praticar um pecado contra Deus. Então nós precisamos olhar muito para esta questão, porque senão vamos nos igualar a essa denominação que tirou a palavra, adorou a Jesus, e quanto isso aparece, né? A mulher, aquele coxo, Filipe, Tomé, né? Diz lá, eles ajoelharam, e eles trocaram a palavra, irmãos, né? Para tentar equilibrar nos seus conhecimentos, entre aspas, essa questão. Não, eles são iguais. Jesus e Adão são iguaizinhos. Então, não pode adorar Jesus. Não, tem só prestar homenagem. Ele é digno de receber homenagem. Aí, né, floreia com isso tudo. Então, isso é triste, amados irmãos, mas é realidade. O quão nós devemos cuidar, porque na fraternidade, ao tentarmos praticar algo levados pelo amor e emoção, podemos correr o risco apontado pelo irmão Zé Coutinho. Não, eu vou matar aquele fulano lá porque ele está servindo Deus de maneira errada, ele tem que morrer. Deus mandou eliminar todos. Isso é amor a Deus. Não agem assim porventura hoje, né? Como é triste olharmos para esses aspectos errados, né, e mal concluídos na palavra de Deus, estudados superficialmente. Então, o povo de Deus, a família de Deus, é o que nós encontramos em Hebreus, capítulo 4, verso de número 9. Vamos dar uma olhadinha aí nesse texto de Hebreus, capítulo de número 4 e verso de número 9. Minha Bíblia tem Hebreus 4, tem. Hebreus 4, 9. Olha que maravilha o autor anônimo de Hebreus escreve para nos animar, né, cada vez mais em proximidade, correndo perigos, estarmos fraternalmente agindo, né, com a emoção e o sentimento do amor. Hebreus 4, 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. A luta de um convertido, amados irmãos, desde que ele se converte, que recebe a Jesus, não é brincadeira. Aqueles que assim o fizeram, né, os mais novos, os que têm um pouco mais de experiência, sabem daquilo que nós estamos olhando aí e falando sobre essa questão. Então, ser família de Deus é uma bênção, né? Mas se há um descanso, porque isso cansa, né? Isso enfadiga, isso traz frustrações, Seguir a Deus não é mil maravilhas, né? Você olha para todo lado, né? Cristo está iluminando tudo, você vê tudo claramente. Não. Tem coisas que vão meses, semanas, anos orando, irmão, e nós não conseguimos enxergar, né? Concluir exatamente o que é aquilo. Não é verdade? Então, as lutas, portanto, resta ainda um repouso. Então, há canseira, há enfado, isto é realidade. Felizmente, não diria infelizmente, mas felizmente, na família de Deus. 1 Pedro 2,10, né? Voltando aí para o nosso texto de Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 2, verso 10. Vós que em outro tempo não eres povo, veja que coisa interessante, 1 Pedro 2,10. Mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia. Estão vendo aí, apontando para a pessoa de Adão, antes dele ser espiritual?
Mas, olha a diferença desse mas. Agora, alcançastes misericórdia. Né? Pedro, aliás, aborda 2 tipos de relacionamentos existentes entre todos os salvos. Né? E esse primeiro que nós estamos vendo é a fraternidade. Agora, né, como é que nós podemos distinguir isso melhor? Vejam o que o autor escreve. Os seres humanos não são irmãos espirituais. A pessoa que nasce fisicamente, né, terrenamente, tudo, ele não é irmão espiritual. Vai ser comprovada a sua irmandade se ele for filho do mesmo pai e da mesma mãe. Às vezes tem até um pai diferente, né? Por exemplo, lá faleceu o marido, lá a mulher se casou com outro pai, mas pela mãe eles são irmãos. Agora, espiritualmente, não. Porque João 8,44 fala que antes da nossa conversão, todos éramos irmãos físicos e espiritualmente mortos. Né? Em espírito, nós éramos mortos. O primeiro Adão foi alma vivente, morreu, acabou a esperança. O segundo Adão, espírito vivificante, diz o autor lá onde a irmã Lourdes estava lendo, né, que o nosso conservo Saulo escrevia. Ele foi um espírito vivificante, então é diferente. Olha uma questão, se todos fôssemos filhos de Deus, espiritualmente falando, por que então Jesus havia morrido? Entregou sua vida, abriu seus braços, pode pregar, né? Deixa o sangue que vai. Não seria esse um trabalho todo perdido? Uma judiação, né? Como diz aí o velho ditado. Então, se todos fossem espiritualmente irmãos, jamais haveria necessidade da morte de Cristo. Isso conclui, né, uma bênção, o autor de nossa lição nesta manhã. Se todos fossem filhos espirituais porque Cristo havia morrido, todo o convertido a Cristo deve investir, amar os irmãos espirituais, isto é, comunhão com Jesus Cristo. Às vezes nós não concordamos com a maneira que a pessoa vive, com aquilo que ele faz, com a sua vestimenta, com aquilo que ele canta, mas isso exclui o dever de amar ela. Veja que aí o amor ele fugiu do sentimento e da emoção. Porque nós não vamos ter nenhum sentimento nesse sentido de amar uma pessoa dessa, e muito menos ficar emocionado. Ah, como eu amo aquele irmão que está todo do avesso, né? Isso não existe. Vai partir para a fraternidade. O dever, né, que nós temos por causa de Cristo ter nos amado antes de nós lembrarmos que Ele existia. Então parte para esta questão. Aí 1 Coríntios 1,9, João 15,12, Efésios 2,19, vai falar, né, sobre essa questão. Principalmente 1 Coríntios 1,9, né, mostra que é um dever nós amarmos. Não é tão simplesmente uma emoção, não um sentimento, não. Nós devemos amar a esta pessoa. Alguém tem 1 Coríntios 1,9? Nós vamos ter que encerrar, infelizmente, por causa do tempo, né? Então, nós fomos chamados para esta comunhão, e esta comunhão muitas vezes foge da emoção. Nós vamos resistentes, não querendo fazer aquilo, não querendo ir, né? Isso é fato, irmãos. Nós precisamos encarar isso exatamente desta maneira. Um dever, não é aquele sentimento, que emoção, nossa, como eu gostaria de estar lá, né? Não, nós devemos ir mais pelo dever, porque nós somos chamados para ser fraternais, né? Ver as necessidades, chorar com os que choram, né? Corrigir. Nossa, mas se eu disser alguma coisa para aquele irmão, aquela irmã, né? Não, eu devo, eu preciso, em nome do Senhor, estar fazendo isto. Então, Gálatas 6,10 mostra que é um relacionamento familiar, né? E uma fraternidade. Infelizmente, nós não temos mais tempo, né, de estarmos caminhando na nossa lição. Não sei se mais algum irmão ou irmã gostaria de comentar mais alguma coisa, talvez os irmãos que estão conosco aí na transmissão, né, como tem sido essa nossa lição. Então, se Cristo não voltar, né, até no próximo domingo, nós vamos estar dando continuidade
Vamos já para a 12ª lição, né? Com o título A Distinção desta Fraternidade, onde vamos procurar aprofundar mais um pouco nesta lição. Vamos pegar o texto de 1 Pedro 2:9, né? Procurar aprofundar mais um pouco nessa distinção, como é distinta esta fraternidade quando ela parte, né, para esta área espiritual. Pai, foi muito bom estar na sua presença, buscando a sua misericórdia e graça. Quantas lições o Senhor nos ensinou nesta manhã, verdades que podemos viajar por elas espiritualmente, ó Deus, e discerni-las por sua sabedoria concedida a cada um de nós. Louvado seja, Senhor do céu e da terra, por nos conceder esta bênção e privilégio nesta manhã. Nós oramos mais uma vez, agradecidos por esta lição. Em nome de Jesus, amém, Senhor.